Moisés e as pragas do Egito. Deus já havia enviado 7 pragas sobre os egípcios. Moisés tinha outro aviso para Faraó. Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até ao dia de hoje. E Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Os oficiais de Faraó o aconselharam a deixar o povo de Deus ir, dizendo: deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Faraó disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Mas quando Faraó descobriu que todos os escravos hebreus iriam embora, ele apenas deu permissão para os homens irem adorar a Deus. Então ele ordenou que Moisés e Arão saíssem de sua presença. Moisés levantou seu cajado sobre o Egito. Um vento oriental soprou todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Eles cobriram o chão, fazendo parecer preto, e comeram tudo que crescia nos campos, até que nada de verde permaneceu nas plantas ou nas árvores. A Bíblia diz que tão numerosos foram, que antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá. E comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, disse Faraó a Moisés. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. Quando Moisés deixou Faraó e orou, o vento mudou de direção e soprou um vento ocidental, levando os gafanhotos e jogando-os no Mar Vermelho. Faraó, porém, endureceu o coração, quebrou sua promessa novamente e se recusou a deixar o povo de Deus ir adorá-lo. Moisés estendeu as mãos e uma escuridão total, trevas espessas, cobriu a terra por 3 dias. Só em Gósen, onde viviam os filhos de Israel, havia luz. Os egípcios não podiam ver absolutamente nada, nem se mover. Faraó convocou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Nossos animais devem viajar conosco, insistiu Moisés. Alguns são necessários para oferecer sacrifícios a Deus. Vai-te de mim, saia da minha frente, ordenou Faraó. Nunca mais apareça diante de mim, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto, respondeu Moisés. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor, grande choro em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá, exceto entre o povo de Deus, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Moisés continuou:
Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai, tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. Moisés então saiu da presença de Faraó, ardendo em ira, muito, muito bravo. O Senhor então disse a Moisés para dizer a seu povo que no dia 10 do mês, todo homem tomasse cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família fosse pequena para um cordeiro, então deveriam tomar um só com seu vizinho, perto da sua casa. Conforme o que eles fossem comer, deveriam fazer a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro teria que ser sem mácula, sem defeito algum, um macho de 1 ano. Eles deveriam guardar o cordeiro com eles até o 14º dia daquele mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificaria à tarde. O povo de Deus obedeceu, e cada família sacrificou um cordeiro. Deus então disse a eles para colocarem um pouco do sangue do cordeiro morto em uma bacia. Em seguida, usando um ramo de ísopo umedecido no sangue, eles deveriam esfregar o sangue na parte superior e nas laterais da moldura da porta da casa onde iriam comer a carne. Deus explicou que naquela noite ele iria passar pela terra para trazer julgamento e mataria todo o primogênito de todas as famílias na terra do Egito, desde os homens até os animais. Mas se ele visse sangue nas ombreiras de uma casa, ele passaria e os que estavam dentro seriam poupados. A Bíblia diz: E foram os filhos de Israel, e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquela noite, o povo de Deus se vestiu e se preparou para deixar o Egito, seguindo todas as instruções vindas do Senhor. E sentou-se para uma refeição, que mais tarde chamariam de Páscoa, pois Deus passaria por cima deles. Moisés explicou que a refeição da Páscoa deveria ser celebrada todos os anos, dizendo: Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: Que culto é este? Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. À meia-noite, o Senhor passou pela terra, e o filho primogênito de Faraó e os filhos primogênitos de todas as famílias egípcias foram encontrados mortos. O primogênito de cada animal também foi morto. Houve muito choro e grande lamentação em muitas casas, mas não nas casas com sangue nas ombreiras das portas. Naquela noite, Faraó convocou Moisés e Arão e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. E ide, e abençoai-me também a mim. O povo de Deus empacotou seus pertences. Os egípcios, com medo de que todos morressem, deram-lhes presentes de prata e ouro. Apressem-se e partam, urgiam eles. O povo de Deus saiu tão rapidamente que não teve tempo de adicionar fermento à massa que haviam feito para o pão. Eles haviam sido escravos por 430 anos e agora estavam livres, exatamente como Deus havia prometido. Deus havia enviado 9 terríveis pragas sobre a terra do Egito, demonstrando seu poder, sua majestade e sua glória. Mas a 10ª, a última e mais terrível praga de todas, demonstrava também a graça e a misericórdia do Senhor, pois era também uma linda figura de Cristo. Seguindo as ordens de Deus, cada família dos filhos de Israel escolheu um cordeiro sem mancha ou defeito. Eles passaram alguns dias com aquele cordeiro e depois o sacrificaram.
e o sangue do cordeiro foi aplicado nos umbrais da porta. Quando o anjo destruidor veio naquela noite, ao ver o sangue na porta, ele passou por cima daquela casa, e ninguém ali pereceu. Aquele cordeirinho já havia morrido no lugar do primogênito da família. Assim também, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mancha, sem pecado algum, foi sacrificado em nosso lugar. Morreu por nós, pecadores, na cruz do Calvário. Tomou o nosso castigo, foi julgado em nosso lugar. Pagou o preço para a nossa redenção. E quando cremos nele e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, acontece o mesmo que aconteceu com aqueles que aplicaram o sangue do Cordeiro em suas portas, lá na primeira Páscoa. Ficamos livres do julgamento de Deus. Nunca teremos que perecer, pois o Cordeiro de Deus já pereceu em nosso lugar. Não é coincidência que Cristo estava sendo morto na cruz, no exato momento em que os sacerdotes judeus estavam matando os cordeiros pascuais daquele ano. Como é maravilhoso o nosso Deus! Como é linda a palavra dele, que nos fala desde Gênesis até Apocalipse, de seu Filho Jesus e da redenção que ele nos oferece pelo seu sangue. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7b.